A paz de Jesus, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao final do nosso retiro da quaresma de São Miguel Arcanjo, anexada ao carisma do profeta Elias. E nesta reta final nós temos o tema: Deus honra até mesmo os improváveis. E foi assim que nós iniciamos o nosso retiro, como homens e mulheres improváveis. A nossa realidade, como a gente estava vivendo, como a gente estava tentando lidar com aquilo que estava no nosso interior, com aquilo que estava no nosso psicológico, os problemas físicos, os problemas espirituais, e também não sabendo lidar com nossa vocação. Era uma realidade improvável. Mas, diante da graça de Deus e da misericórdia do Senhor, o Senhor tocou nossa vida. O Senhor alcançou minha vida. O Senhor alcançou tua vida. Porque Ele honra até mesmo aqueles que são improváveis. Quantas pessoas não estavam olhando para a minha vida, para a tua história, para a realidade que você estava e falavam: essa aí não consegue sair dessa situação. Esse aí não consegue dar a volta por cima. Mas espiritualmente, aqueles que se entregaram à ação do Espírito Santo, Deus tocou a mão. Deus encontrou tua vida. Deus entrou na tua história para fazer tudo novo. E nós estamos fechando tudo isso orando pela vocação. Muitas vezes as pessoas olham, colocam rótulos sobre nossa vida, sobre tua vida, dizendo: essa aí não dá certo para ser de Deus, não. Esse não dá certo para ser de Deus. Porque as pessoas querem estabelecer um padrão do homem e da mulher de Deus, como tem que ser, da forma deles. Mas presta atenção numa coisa: existe um formato de espiritualidade que toca o coração de Deus. E é o formato de espiritualidade que eu e você são convidados a ter. Imitar São Pedro, a viver de forma semelhante, a colocar o nosso coração na presença de Deus de forma semelhante. Porque a realidade dele também era essa. Por quê? Anderson, eu quero viver isso, mas como eu vou viver isso? Deus derrama a graça abundante sobre aqueles que confiam na palavra. Observa que os homens e mulheres, mesmo improváveis, confiam na palavra de Jesus e lança as redes, se coloca em movimento. Porque quem confia, coloca a vida em movimento. Se Deus falou o teu coração nesse retiro, é hora de colocar a vida em movimento. Não é hora de estacionar no final do retiro, mas colocar a vida em movimento. Segunda característica: reconhece a pequenez diante da grandeza de Deus. Reconhece a sua pequenez diante da misericórdia, diante do olhar misericordioso do nosso Deus para a nossa vida. Mas a realidade dos homens e mulheres improváveis é uma realidade, vamos dizer, não aceitável muitas vezes para os homens deste mundo. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 3. Estando Jesus um dia da margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia ao redor para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simeão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Observe que Jesus coloca os pés sobre a barca de São Pedro. Ali, o carisma dele, a vocação dele é a pesca. Mas Jesus, para adentrar aquele coração que estava com o interior fragilizado, porque ele tinha pescado a noite toda, ele estava arrumando rede rasgada. Talvez, e na maioria das vezes, nós chegamos nesse retiro com nossa vida rasgada aos buracos. Estava todo despedaçado lá no interior, sofrendo doenças físicas, sofrendo o descontrole do interior e do psicológico, sem saber como lidar com as doenças espirituais e sem saber como dar passos na vida espiritual. Mas Deus adentrou tua vida, Deus colocou os pés na sua história, e é por isso que o processo de transformação, você já sente uma mudança total e radical na tua vida. É a mudança do Evangelho que adentrou tua história, meu filho e minha filha. É o Evangelho que está fazendo um movimento em tua vida, um movimento novo, um movimento diferente, um movimento que te leva a tomar decisões de um formato diferente. Então São Pedro estava nessa realidade.
numa realidade difícil, consertando rede, arrumando, mas Jesus precisava entrar na história dele. Então Jesus coloca os pés ali na barca de São Pedro, e a partir daquele momento, o extraordinário vai acontecer, porque ele estava frustrado. Imagina você pescar a noite toda e não pegar nada. Você também chegou nesse retiro cansado de tanto lutar com os mesmos problemas, tentando resolver os buracos na tua estrutura familiar, na tua estrutura profissional, tentando resolver as situações da tua vida, mas o cansaço já batia no teu interior, o teu psicológico já estava abalado, os problemas físicos já estavam aparecendo e as situações espirituais já estavam combatendo a tua vida. Mas você está deixando esse retiro, fechando esse retiro com uma perspectiva nova, porque é assim que Jesus faz quando ele entra na nossa história. Irmãos, Lucas 5, versículo 4 ao 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. O pescador é Pedro, não é Jesus. Mas ali, obediência à palavra, e aí está a razão dos improváveis receber o milagre, porque ninguém acredita nele mesmo. Mas se ele acredita na palavra do mestre, acredita na palavra de Jesus, é assim que eu e você tem vivido. Talvez as pessoas, ninguém acredita no nosso ministério, ninguém acredita na forma de você evangelizar, ninguém acredita no chamado que Deus colocou na tua vida, ninguém acredita que você vai dar a volta por cima, mas você acredita nas palavras de Jesus, que foi dirigido e não foi uma só. Durante 40 dias Deus vem falando comigo e com você assim, todo dia, todo dia, todo dia. Então quer viver o extraordinário, quer viver o milagre? Acredite na palavra. Essa é a razão. Mas ninguém aqui em casa acredita, ninguém no meu trabalho acredita, ninguém no meu grupo de oração acredita. Olha, as pessoas digam, fulano não serve para ser de grupo de oração, fulano é pecador, fulano tem esse pecado, tem isso. Não tem problema, jejue mais, ore mais, faça mais penitência pelos seus pecados e deixa a graça de Deus transparecer, mas confie na palavra de Deus, lança as redes, coloca a sua vida em movimento, porque quando você colocar a sua vida em movimento, a graça de Deus vai acontecer, o extraordinário de Deus vai acontecer. Irmãos, a confiança na palavra, ela faz a gente experimentar milagres. Então ele obedece, afasta a barca, como diz, feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede rompia, e ali ele chama os barcos que estavam próximos para encher. Observe que o extraordinário só é possível depois que confia na palavra. Então confie na palavra de Jesus, lança-se para as águas mais profundas, afasta-se da margem, afasta-se dessa zona de conforto que você tem vivido, afasta a partir de 40 dias Deus falando contigo. Coloca-se em movimento, lança as redes, afasta da zona de segurança. Mas ninguém acredita. Vão dizer que eu estou doido. Vão dizer que não é para mim. Vão me atacar, vão me censurar. As pessoas de minha casa vão me perseguir. E daí? O importante é que você acredita na palavra de Jesus. Eu acredito na palavra de Jesus. E aí, dentro deste contexto, muitas vezes a gente é como São Pedro: Anderson, mas eu não tenho característica para seguir uma vocação profética. Eu não tenho, Anderson, eu não sei, eu ajo no impulso. Olha, se você escutar como eu sou, irmãos, observe que nós também somos como São Pedro. Temos ali antes, como São Pedro, antes de receber o batismo do Espírito Santo, antes de receber a efusão da graça, temos situações difíceis, embaraçosas para resolver. A gente agimos no impulso. Observe que Jesus alerta São Pedro a respeito do combate espiritual, conforme está em Lucas 22, versículo 31 e 32, está na palavra: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Pedro, ao invés de dizer: Senhor, eu agradeço, tal, não. E o que ele disse? Pedro disse-lhe: Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Por isso que é perigoso entrar nessa coisa do julgamento, da espiritualidade do outro, de calcular. Você não sabe o vínculo, você não sabe a aliança que a pessoa tem com Deus.
Ah, mas todo mundo condena fulano, todo mundo condena cicrano, todo mundo persegue. E daí? Você não sabe o vínculo, as pessoas de sua casa não sabem o vínculo que você tem com o Criador, não sabe a aliança que você tem com Ele, você não sabe o propósito, a promessa de Deus que repousa sobre você. Não fique preocupado com a opinião que as famílias têm sobre tua família, porque é a tua família que tem promessa de Deus, é a tua vida que tem promessa de Deus, é para teu filho que Deus tem promessa. Então está na hora de deixar esse entendimento cair na tua mente. Por quê? Jesus alerta São Pedro da batalha espiritual. A batalha espiritual vai acontecer, eu não estou escondendo isso não, eu tenho vivido isso dia a dia. Ela é árdua, mas nós vencemos porque Jesus intercede por nós. E se Jesus está no nosso barco, se Jesus está no barco dos filhos do profeta Elias, a vitória é certa, nós triunfaremos, Ele vai nos honrar, Ele vai honrar a tua fé. Creia na palavra, creia, mesmo agindo. Muitas vezes, como São Pedro também, além do impulso da instabilidade, somos instáveis. Hoje queremos orar, amanhã não queremos, hoje dizemos uma coisa que vamos fazer, mas na hora H nós fugimos, damos para trás. É assim. Lucas 22, versículo 34. Jesus responde para ele: antes não cantará hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conhece. Você nem vai para a cruz, você nem vai para a morte comigo. Você não vai dizer que nem me conhece. Quantas vezes, muitas vezes você não foi traído assim na tua espiritualidade por pessoas que você confiava? Eu nem conheço, nem sei quem é. Até mesmo da sua casa, porque quem é fulano? Não vou nem dizer que eu conheço, porque vai ferir a minha reputação. As pessoas têm isso. Vai ferir minha reputação. Eu nem conheço esse pregador aí. Eu nem conheço esse missionário. Nem diga que eu fiz o retiro com os filhos do profeta. Nem diga, nem fale que eu estava lá. É assim que muitas vezes a gente age. Nem fala porque as pessoas estão... Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus viveu isso, você vai viver, eu também vou viver. Acorde para a realidade. Essa é a realidade que nós vamos viver, os momentos de instabilidade. E muitas vezes a gente também, como São Pedro, agimos na hora errada. Em Lucas 22, 50 e 51, e um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Observe aí. Age no impulso, age ali na correria, age na hora errada, mas Jesus diz: não, acalma, basta, chega. Porque Jesus é o mediador, Jesus é o mediador da minha vida, da tua história. Então, apegue-se às palavras, às profecias, testemunhe aquilo que Deus falou contigo durante todos esses 40 dias. Não foram poucas palavras, não foram poucas profecias que repousaram sobre a tua vida. É só tomar posse dessas palavras, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes também, além de agir na hora errada, nós fugimos. Observe que quando interroga Pedro: mas tu não é amigo dele? Ele diz: não, meu amigo, eu não sei o que você quer dizer. Nega mesmo, foge. É assim, ele viveu todos esses turbilhões de sensação. Você também tem vivido um universo de sensações, de sentimentos, de pensamentos, de situações físicas, de situações espirituais, mas Jesus está no seu barco, mas Jesus está agindo no seu carisma, mas Jesus está agindo na sua história. Agora, depois que eu reconheço, que eu confio na palavra, que eu vou para cima, eu vou lançar as redes, porque eu reconheço a segunda característica, que eu sou pequeno, a minha pequenez, e Deus é tudo, Deus é grande diante de mim, eu começo a viver o extraordinário, porque eu vivo curvado na presença de Deus. Então, não importa com o que colocam, os rótulos, a censura sobre sua vida, mas porque você está vivendo curvado na presença de Deus. É assim que eu tenho buscado viver, todos os dias curvado na presença dele, porque eu sei da multidão de pecados que nós precisamos nos purificar ao longo de nossa vida. Estamos batalhando para isso, estamos nessa luta. Lucas 5, versículo 8, vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Na maioria das vezes a gente diz assim: Senhor, manda outro na missão, manda outro fazer isso, eu sou pecador, não vai dar certo.
não vão dar certo, vão me atacar, vão me perseguir, então vão me caluniar, então deixa quieto, manda um santo desse aí, um santo desse de status de WhatsApp, que todo dia está postando uma mensagem de santidade diferente, manda um santo desse aí, deixa eu com o meu pecado aqui, deixa eu com o meu pecado, deixa eu com minha vida aqui, deixa eu manda um santo desse dos stories, manda outro, mas deixa eu. Quantas vezes no seu coração você não pensou assim? Deixa eu quietinho no meu canto, deixa eu quietinho com a minha vida, com a minha história, porque não consigo lidar com meus próprios problemas, com meus próprios pecados. Lidar com os outros, ainda lidar com almas, lidar com missão, lidar com tudo isso. Mas observa que Jesus crava, e está cravando no meu coração e no teu coração, e diz: é necessário compreender que a grandeza de Deus é maior, a promessa de Deus é maior, mesmo diante do medo, mesmo diante do pavor, porque ali diante do milagre, ele e os discípulos ficaram apavorados. Meu Deus, quem é este homem? Que coisa grandiosa, que coisa majestosa. Mas Jesus crava dizendo: Simão, não temas, doravante serás pescadores de homem. Da mesma forma, Jesus crava no seu coração: não temas, minha filha, meu filho, doravante serás pescador de homem. Você vai mudar de profissão, você que está me ouvindo, você vai mudar de profissão, porque Deus vai tornar você pescador de homens, Deus vai mudar a sua realidade, Deus está mudando a tua forma de pensar, Deus está mudando a tua forma hoje de raciocinar, pensar e dirigir tua vida, é um mover extraordinário. A partir desses 40 dias, tua vida teve uma virada, e a virada porque Jesus entrou na sua história, Jesus entrou no barco da sua vida. Antes era improvável, mas agora é provável porque Jesus está na sua história. Esse é o Deus que eu anuncio, esse é o Deus que muitas vezes nós nos curvamos, como São Pedro também, essa é a característica dele. De tudo que você viu sobre ele, ele curva, ele sente medo, pavor, mas ele tem um arrependimento sincero, conforme está em Lucas 22, versículo 62. Saiu dali e chorou amargamente. Ele chora amargamente, por quê? Porque ele tinha acabado de negar quem ele mais ama. Quantas vezes a gente caindo em pecado, a gente falhando, a gente decepcionando as pessoas de Deus, a gente não chora amargamente. Quantas noites você sabe disso, você não tem chorado aí no teu travesseiro, Senhor, eu não te mereço, Pai, eu peco, eu falho. Quantas noites nós não choramos assim, dizendo: Senhor, não dá, eu sou pecador. Mas é por isso que você viveu extraordinário nesse retiro, e que você vai viver coisas extraordinárias, por causa dessa capacidade de reconhecer pequeno diante da glória de Deus. Concluo dizendo para você, meu irmão, minha irmã, independente de nossas incapacidades, que nos tornam improváveis, a promessa de Deus prevalecerá. E as promessas de Deus veio através da palavra dele, através da vivência, através das escutas proféticas, através dos profetas que Deus usou para falar com você nesse retiro. Foram muitas palavras proféticas. A palavra de Deus impera sobre tua vida, quebrando todo o mal. Porque antes era improvável, mas agora é provável. Porque há promessa. Porque Jesus naquele momento promete a Pedro, ele anuncia a Pedro, que ele tornaria pescador de homens. E o que prevaleceu não foi os rótulos das pessoas, não foi o temperamento de São Pedro, não foi as quedas, os tropeços, as negações dele, mas a promessa, porque a promessa é a palavra de Deus. Então é a promessa de Deus que vai prevalecer na vida de Anderson. Eu estou aqui testemunhando para vocês, você quem for vivo verá. É a promessa de Deus que vai prevalecer sobre minha vida, que vai prevalecer sobre os filhos do profeta Elias, é o que vai prevalecer na vida de cada um de vocês que fizeram esse retiro conosco e que vai acompanhar que tem acompanhado o nosso canal, que tem acompanhado através das mensagens que nós deixamos. É a promessa de Deus, meu filho e minha filha, que prevalece sobre a tua vida. Não é o que dizem, não é o que pensam sobre você, mas é o que Deus diz sobre você. Isso é o que importa. E Deus está dizendo que você é profeta. E Deus está dizendo que você é chamado a pescar, é chamado a anunciar. Então é por isso que tua vida vai mudar, é por isso que tua profissão vai mudar, é por isso que você vai mudar de cidade, é por isso que você vai fazer uma mudança na tua vida, porque há um Deus falando aí no teu coração. Ele está no barco da tua vida, dizendo que é tempo de você
arrancar essas plantações aí na frente da tua casa, edificar uma estrutura para o Senhor. Ele está dizendo para você que é tempo de apresentar diante dele aquilo que ele derramou em abundância, para que multiplique almas, multiplique conversões no teu território, aonde você está, porque está surgindo aí um profeta que antes era improvável, mas agora assume o título de profeta, através do poder do evangelho e da palavra que diz: não temas, doravante serás pescadores de homem. Não esqueça disso. Você, eu, era improvável, mas Jesus entrou no barco. Jesus tocou na essência da tua alma. Então, a partir desse momento, tu, eu, se tornamos pescadores de homens. Meu irmão, minha irmã, é gratidão a cada um de vocês que fizeram esse retiro conosco. Deus abençoe vocês abundantemente. Eu fico muito grato, emocionado, sabe, de poder partilhar um pouco do carisma com cada um de vocês. Continue compartilhando as nossas mensagens, a nossa evangelização. O nosso carisma vai continuar postando aqui no nosso canal a respeito das nossas atividades voltadas à cura interior. Nós vamos estar colocando aqui dia após dia. Mas uma coisa que eu te peço, não vá para longe. Fique próximo de nós. Vamos continuar fazendo este movimento de evangelização. E aí eu desafio você. Se Deus deu uma promessa para você, se Deus realizou algo extraordinário para você, olha, isso foi no dia 13, foi no dia 20, foi no dia tal, vá lá na mensagem, vai lá no vídeo, vai lá no comentário embaixo e coloque o seu testemunho. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a graça da profecia, que a graça profética repouse sobre a sua vida. E que você viva como pescador de homens. Que Deus te abençoe.